Bom dia, pessoal. Eu sou Eduardo e estou de novo aqui mostrando algumas fórmulas que eu fiz para quem quer fazer um bolão de Brasileirão. Então eu já mostrei no outro vídeo como são as regras, né? Como que são as regras do bolão que eu faço. Então, o placar exato exceto o empate vale 3 pontos, o exato empate vale 2, o não exato vale 1 e a inversão perde 2. E os bônus também, quantidade de gols que cada time fez que o participante acerte. Isso já está explicado. Agora o que eu vou explicar para classificar? Tem uma maneira, então, eu fazia aqui nessa tabela aqui, eu botava um por um na mão e ia mudando a posição de cada linha aqui, eu ia mudando cada vez que tinha rodada também, de um por um. Também a mesma coisa, começou a ter quase 30 pessoas e começou a ficar bem complicado isso aí. Aí procurei vários vídeos, achei, e aí adaptei também e da mesma forma consegui achar uma maneira então para ficar bem mais prático isso tudo. Antes de mais nada, é importante, mais adiante vai ser importante então ter essa aba desenvolvedor. Então às vezes ela não está ativada, tem que ativar ela. Então para ativar tem que vir em opções, personalizar faixa de opções. Aí aqui, só clicar aqui, o meu já está ativado, então o que não tiver é só apertar aqui, selecionar. Bom, seguinte, primeira coisa então, o que eu quero, como é que eu vou fazer a pontuação? Como meus critérios de desempate, o que eu levo em conta? Primeiro, claro, ponto, empatou em ponto, vem para o bônus, empatou em bônus, vem para o placar exato exceto empate, de 3 pontos, empatou, vem para o exato empate, 2 pontos, se empatar, vem para esse, nem precisa vir para esse, porque já vai estar igual também, obviamente. Então, para isso que eu fiz essas colunas separadas, em que eu vou contar quantos placares exatos de 3 pontos a pessoa fez, quantos de 2, quantos de 1 e quantas inversões. Isso tudo vai servir para desempate. Então vamos primeiro assim, eu fiz 5 participantes aqui, A, B, C, D, E. Vamos botar eles aqui, A, B, C, D. Eu vou botar aqui também 1, 2, 3, 4, 5. Isso aqui vocês vão ver depois que não vai dar certo para a classificação que eu faço, não dá certo. Mas eu vou mostrar como é que faz aí. Então, primeira coisa, o que eu quero ver? Quantas vezes o participante A acertou placar exato que não é empate? Quantas vezes ele fez 3 pontos num jogo? Basta que eu conte quantas vezes aparece o 3 nessa coluna. Certo? Esse é o participante A, a pontuação dele. Teve um que ele acertou em cheio, que não é empate. Então, eu tenho que fazer o computador contar quantas vezes ele fez o 3. Para isso, então, a gente usa a fórmula igual. É o conte.c, aí abre parênteses. Então, agora eu vejo o intervalo que eu quero. Eu vou lá na aba tabela e seleciono aqui. Eu pego o primeiro, seguro no mouse e arrasto até o último. Esse é o intervalo que ele vai contar quantas vezes tem o 3. Então ele já botou aqui do AQ295 até o AQ304. Nesse intervalo, então, ponto e vírgula, ele vai contar quantos 3 aparecem ali. Quantas vezes aparece o número 3. E fechamos o parênteses. Ele já contou que tem 1. Né? Só tem um detalhe assim, ó. Antes de fazer as outras, é importante botar o cifrão para fixar. Como eu disse no outro vídeo, eu não sou nenhum expert em Excel. Quem souber fazer isso de uma maneira mais prática, faça. Até pode me ensinar também. Então a gente tem que fixar as linhas. No outro vídeo a gente fixava as colunas, nesse caso é as linhas, pelo seguinte. A linha tem que ficar fixa. Qual é a linha que eu fixei? Eu fixei todas essas linhas aqui. Tem que ficar fixa porque aqui, conforme ele for desenrolando o campeonato, ele vai subindo, vai descendo, né? E a fórmula tende a subir e descer também essas linhas. Aí se ele perde umas 5 posições, ele vai começar da quinta linha até a quinta linha depois da tabela, né? Não é isso que eu quero, então a gente fixa ela para as próximas rodadas manter sempre aquela mesma. A coluna não precisa fixar porque não vai mudar nunca, é sempre a mesma, né? Então eu posso também fixar a coluna agora só para copiar. Eu vou fixar porque eu vou, para
fórmula mesmo não precisa para essa aqui, mas para copiar para as outras, sim, por quê? Vamos para o de 2 pontos. Porque senão, se eu não botasse esse cifrão, ele ia puxar dessa coluna aqui. Eu botei uma coluna para a direita, ele ia puxar dessa. A outra ele ia puxar dessa e a outra dessa. Eu quero que puxe sempre da mesma. Então, ele manteve o AQ, ó, senão ele ia estar AR. Aqui ia estar AR, AS e AT. Vamos lá então. Aqui, então, é a mesma coisa, desse mesmo intervalo daqui até aqui, eu quero que ele conte quantos, agora é a diferença, quantos 2. Tem um 2 ali também, então ele tem um exato, empate. Ele tem 5 não exatos, então vamos fazer a mesma coisa, ele tem que aparecer o número 5 aqui. É o mesmo intervalo aqui, sem problema. A gente muda de 3 para 1. Quantas vezes ele conta o número 1? Quantos placares não exatos a pessoa fez? Ó, deu 5. E quantas inversões? Deu 1. Aqui deu 1, mas aqui foi coincidência. Eu tenho que trocar para o menos 2. Agora vai estar certinho. Tá? Então deu certo, é isso aí. Agora eu vou fazer a mesma coisa para os outros participantes, só que vamos fazer assim. Vamos copiar aqui e colar a fórmula. Só o primeiro, porque ele fixou tudo, né? Então ele pegou tanto a coluna do participante A como a linha de cima. Então agora, nesse caso, é o participante B. O B, o que que eu quero? A coluna dele é o AV. A coluna dele é o AV. Então eu tenho que trocar pelo AV aqui. Ok, pelo AV. E aqui mantém... É a mesma linha, 295 ao 304 também, é a mesma linha, né? 295 ó, ao 304, mesma coisa. Então esse aqui já manteve certinho. Ele contou 2, vamos ver se ele acertou 2 em cheio, de 3 pontos, isso aí. Ele acertou 1 em cheio de exato empate, vamos ver se dá certo. Vamos copiar a primeira fórmula para os outros. Eu copiei desse para cá e não desse aqui tudo, porque eu já fixei essa coluna também. É uma coisa a menos para mudar, ó, já está a coluna AV. Só vamos trocar agora para o 2, que eu quero que ele conte quantas vezes apareceu o 2. Ó, uma vez só. Ele acertou um exato empate. Agora ele acertou 4 não exatos, então ele vai ter que ter 4 aqui. Ó. Então a mesma coisa, a gente só troca, ao invés de 3, a gente bota 1. Quantas vezes aparece o 1? 4 vezes. E a inversão, menos 2. Todas as fórmulas que eu faço eu testo. Testo tudo. Apareceu menos 2, é isso aí. Porque se a gente não testar e perceber que deu diferença durante o campeonato, tem que revisar tudo e é trabalho no mínimo dobrado. Como eu disse já no outro vídeo, eu fiquei uma boa parte de um domingo só botando essas fórmulas, tá? Dá trabalho mesmo, mas depois, olha, é muito mais prático. Vamos para a letra C. O C, a coluna do C é o BA. Então a gente só troca esse aqui por BA. E o C, de propósito, eu mantive ele igualzinho ao A. Depois vocês vão ver o porquê. Né? Ele tá, pode ver, os mesmos resultados do C é o do A. Isso eu quero que fique igual para mostrar depois um outro desempate. Então vamos primeiro copiar e colar aqui. A fórmula. Aqui a gente troca do 3 por 2. Ok. Ele tem que ficar exatamente igual ao A. Aqui do 3 por 1 tem que ter 5. Ok. E aqui do 3 por menos 2. Certo? Isso aí. Agora a mesma coisa com o D. O D é o BF. Vamos trocar para o BF então. Quem souber fazer isso de uma maneira mais simples me explica. Copiamos e colamos a fórmula. Aqui a gente troca o 3 pelo 2. Aqui a gente troca o 3 pelo 1 e lá pelo menos 2. Vamos ver se deu certo aqui. Ele acertou 1 de 3 pontos, 1 de 2 pontos e 2 de 1 ponto e mais nada. Vamos ver, 1 de 3 pontos, 1 de 2 pontos e 2 de 1 ponto, certinho. O último aqui, a coluna dele é o BK, ele acertou 3 de 1 ponto. Vamos ver se vai dar certo. Vamos trocar pelo BK. Ok. Ele acertou 3 de 1 ponto só. Só o que ele tem que aparecer 0 em tudo e 3 no amarelinho ali.
Então vamos primeiro arrumar aqui. Aqui é o 2. Aqui é o 1. Aqui vai ter que aparecer 3 ali embaixo agora, na célula. Isso aí. E aqui é o menos 2, aqui vai ficar zerado. Então é isso aí, certinho, tá? Agora, cada vez que eu botar, vamos ver o A e o C que estão iguais, ó. 1, 1, 5, 1, 1, 5, 1. Cada vez que eu mudar alguma coisa aqui, ele vai ter que mudar automaticamente. Pode ver que ele já muda automaticamente aqui o ponto e o bônus do A. Agora ele está diferente do C, eles têm que estar diferente. Ó, o A, 0, 1, 6, 1. E o C, 1, 1, 5, 1. Mudou automaticamente, é isso que eu queria. Vamos ver. Um único número muda muita coisa aqui. Então tá, vamos salvar. Eu gosto de ir salvando. Não, nesse caso não precisa salvar. Certo. Então tá. Aqui já, essa parte tá ok. Tá? Eu botei só 5 participantes, mas no meu tinha. No último que eu fiz tinha 25, mas eu já cheguei a 28. Um dia eu devo passar de 30. E isso ajuda muito, ajudou muito. Vamos ver agora a pontuação. Por enquanto eu só sei quantos placares cada um fez. Agora a pontuação é bem simples, né? A gente pega. Esse aqui vale 3, esse vale 2, esse 1 e esse menos 2. Então é simples. A gente pega aqui a gente bota um parênteses primeiro. Então isso aqui vai ser igual a isto, vezes 3, fecha parênteses, mais isto, opa, tem que abrir parênteses aqui também, vezes 2, ele vale 2, mais, esse não precisa abrir parênteses, porque é ele mesmo, vale 1, mais, abre parênteses, este vezes menos 2, fecha parênteses. E ok, deu 8 pontos. A gente pode conferir 3 pontos aqui, mais 2 aqui, 5. Mais 5, 10, menos 1. Menos uma inversão, né? Menos 2 dá 8. Esse simples, esse dá para copiar e colar, sem problema, sem cifrão, sem nada. Que vai dar certinho. Deu 8, 10, 8, 7, 3. Ok? E agora vamos para os bônus. Então, a pontuação já está certa, conforme esses placares aqui. E o bônus é mais simples ainda, porque a gente só vai copiar. Primeiro a gente vai somar todos os bônus aqui. A gente vem na autossoma. Depois dá para copiar e colar também. Aqui. Copio. Aí eu venho aqui e venho no Ctrl, né, para segurar para cada um deles. Copio colo a fórmula. Ok? 10, 7, 7, 5, 7, 10, 7, 5, 7. Ok. Agora a gente vem aqui. Esse aqui é o AR. É a coluna AR. Esse é o AW. Bom, vamos lá. Então eu vou copiar o bônus, então ele vai puxar da coluna AR, linha 306. Isto aí, só com um pequeno detalhe também. Nós temos que botar o cifrão aqui, pelo mesmo motivo da outra fórmula. Cada vez que ele vai baixando, ele vai puxar daquela lá. Como ele vai puxar da outra tabela, ele tende a baixar aqui também. O ponto não precisa, porque ele puxa dessa própria tabela aqui, ele não vai puxar da outra. Se puxasse da outra, precisaria de cifrão também. Então isso aqui, a gente pode copiar e colar também as fórmulas. A gente só tem que trocar as colunas agora, né? Se aqui era AR, aqui já não vai ser o AR, aqui vai ser o AW. Aqui é o AW. Então, nesse caso aqui vai ser o AW. Ok. Esse aqui vai ser o BB. Esse é o BG. Isto. E esse, se não me engano, é o BL. É o BL, sim. Então, agora sim, está cada um puxando do seu. Eles podem trocar de posição aqui para a linha de baixo e de cima e vai sempre puxar dessa mesma célula aqui. Só para conferir, 7, 10, 7, 5, 7, 7, 10, 7, 5, 7. Ok. Agora temos um detalhe também. Ele já me deu, automaticamente ele me dá ponto, bônus, cada placar aqui. Mas ele não arrumou a ordem. Ó. O B está em primeiro e aqui ele está aparecendo em segundo. Então vamos fazer isso ficar automático também. A gente vai lá na guia desenvolvedor agora. A primeira coisa, a gente tem que gravar macro. A gente vai usar essa macro aqui para esses desempates que eu vou criar. Então vamos primeiro criar aqui o nome da macro, vou botar classificar. Ok. Agora eu venho aqui
nesta célula e seleciono o que eu quero que mude, o que eu quero que seja desempatado cada vez, então, cada rodada. Nesses números eu não vou mexer, porque esses vão continuar aqui. Ainda vai ter um detalhezinho que depois eu vou dizer. Mas então o que eu quero que mude é isso tudo aqui. Está selecionado, vamos lá nos dados e vamos em classificar. Então, primeira coisa que eu quero, o que vale primeiro? É o ponto. A gente tem que deixar aqui, ó, meus dados contêm cabeçalhos, para ficar mais fácil de visualizar, senão ele vai só puxar coluna, C, D, fica mais fácil aqui. Ele vai pegar sempre essa linha de baixo aqui. A primeira então é o ponto, ele vai aparecer como total aqui, ó, é o total. Do maior para o menor. Ok, depois do ponto o que desempata? Vamos adicionar um nível, é o bônus. Então o bônus ele está zerado aqui, ele vai aparecer como coluna I. Coluna I, do maior para o menor, ok. Mais um, depois do bônus ele vem para o exceto empate. Esse é o meu próximo critério de desempate, do maior para o menor. Depois é o empate. E depois é o não exato. Não exato, maior para o menor. E total, bônus, exceto empate. Opa, pulei o empate aqui. Sim, eu esqueci de botar outro nível. O não exato, do maior para o menor. E empatando tudo isso, eu quero que seja ordem alfabética. Os que tiverem exatamente iguais, eu quero que fiquem em ordem alfabética. Então vamos botar o coluna C. Já está aqui, ó, de A a Z. Então é isso que eu quero que aconteça. Se empatar em tudo, vai ficar a ordem alfabética. Eu vou dar OK, ele já vai mudar automático ali, ó. Já mudou. Tá? Então o B já ficou em primeiro, tal. Ó, pode ver que o A e o C estão exatamente iguais em tudo. E o A está na frente do C pela ordem alfabética. No entanto, aquele problema que eu estava falando é o seguinte. Como eles estão iguais em tudo, não pode ficar o A em segundo e o C em terceiro, porque o C vem depois no alfabeto. Isso está errado, ele tem que ser 2 também. Isso tem uma maneira de resolver. Antes disso, eu só vou então parar a gravação do macro. Está salvo já. E assim, vamos fazer um teste aqui também. Antes de arrumar aquele empate, eu vou fazer um teste. Vamos tirar Vamos fazer o B invertendo 1 para ele perder a liderança ali. Vamos ver se ele muda automático ou não. Não, ele está em primeiro ainda lá com 5 pontos. Na verdade, ele não é o primeiro. Então ele tem que mudar isso aqui, não mudou automático. O que eu faço para mudar automático? Eu venho aqui mesmo na guia desenvolvedor e venho no inserir controle de formulário. Eu venho no botão esse aqui. E aí eu vou botar ele por aqui assim. Ó. Tá? Esse botão ele vai estar atribuído à macro que eu criei. A macro aquela dos desempates chamada classificar. Eu dou um OK. Posso renomear ele aqui também. Posso botar aqui classificar. OK. E quando eu apertar ele, ele vai ter que desempatar lá, porque ele vai ativar aquela macro. Ó. Pronto, já arrumou automático. Tá? O D, aliás, era o B que estava em primeiro, ele pulou para penúltimo. Vamos botar de novo como estava. Aliás, era o B. Eu acho que ele tinha acertado em cheio, se não me engano. Era isso, sim. Então voltou, ó, já mudou os bônus, já mudou os pontos aqui certinho. Já mudou tudo automático aqui e ele já está com 10 pontos, mas não pulou para primeiro automático. É só a gente vir aqui e classificar. Tranquilo. Agora vamos arrumar aquele detalhe aqui. Ó. Isso aqui, ó, o primeiro OK, o segundo OK e o terceiro não está OK, porque ele também é segundo, ele está exatamente igual. Eu, como já disse que não sou expert, dei um jeito, pesquisei bastante, fiz um monte de teste e consegui chegar a uma maneira de resolver isso aí. Ela não é muito simples, mas resolveu. O que interessa é que resolveu. Isso aqui, então, não vou precisar disso aqui. Eu vou usar a fórmula aqui. Primeira coisa, então, eu vou copiar tudo isso aqui lá para baixo. Eu vou copiar esses 5 aqui, as 5 linhas. Eu vou copiar isso aqui mais os bônus. Aqui para baixo. Vamos
colar os valores. Colar só valores, nada de fórmula. O bônus ficou no lugar errado aqui, peraí. Vamos recortar e botar ele aqui. Agora só está o valor mesmo, não tem problema. Está demorando um pouco, mas ele vai colar. Tá. Isto, o que eu fiz? Eu copiei e colei. Para quê? Para quando forem trocar as linhas ali, aliás, eu vou ter que botar um cifrão para ele não trocar as linhas ali. Então, na verdade, não era desse jeito. Eu vou ter que fazer um igual. É diferente que eu faço. Na verdade, eu vou ter que fazer o seguinte. É o D4 aqui. Então, isso aqui vai ter que ser igual ao D4. É assim que eu vou ter que fazer, com um detalhe. Eu vou ter que botar um cifrão no 4. Por quê? Pelo seguinte. Quando trocar essas linhas aqui, essas não vão trocar. Porque essas não vão se referir ao membro do bolão. Vão se referir à posição só. A posição nunca vai mudar. Aqui vai ficar 1, 2, 3. Até isso aqui eu já posso botar, porque isso eu boto manual mesmo. Então, vou botar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Tá? Então, esse aqui se refere à posição sempre. Por enquanto tem 1, 2, 3, 4, 5. Não tem um empatado aqui. Isso aqui eu já vou dar um jeitinho também. Isso aqui é para poder arrumar essa questão do empate ali em cima. Então aqui o D4. Agora sim que eu copio e colo. Eu tinha feito diferente da outra vez, não me lembrava. Vamos colar. Só que só temos que arrumar agora então. Aqui seria o D5. O D6. O D7 e o D8. Acho que a maneira mais fácil ainda é copiar e colar e depois botar o cifrão. Então, aqui vai ser o E4, então esse vai ser igual ao E4. Acho que agora é mais prático eu copiar e colar aqui. Acho que agora dá para fazer com todos até. Copiar e colar. No caso a forma. Bom, ficou o mesmo valor, claro. F4, G4. Faltou o dos bônus também. Ok. Então, E4, E5, E6, E7, E8. F4 também, tudo certinho. E aqui tem que ser o I. I7, I8, tá. Agora aquela questão, né, pessoal? Vamos botar o cifrão em cada um. Isto incomoda, isto leva tempo. Eu sei que tem uma maneira, mas eu não me lembro. Podem me lembrar, hein? O fato é que isso resolveu o meu problema. Tive que botar de cada um. Só que eu boto uma vez só. Nos próximos bolões que eu faço, próximos campeonatos, eu pego as mesmas fórmulas. É só ir trocando os nomes das pessoas, os placares, mas as fórmulas se mantêm. Adapto uma coisinha aqui, outra ali. Mas mantém a mesma forma. Opa. Agora sim. Ok, agora está tudo certinho. Bom, agora o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que criar uma fórmula aqui que ele faça o seguinte. Por exemplo, vamos pegar o quinto colocado aqui para ficar mais fácil de entender. O quinto vai ser o quê? Na verdade, o quinto vai ser igual ao quarto. Vamos dizer, esse vai ser exatamente igual a esse. Essa posição vai ser igual a essa se tudo isso aqui for igual, certo? Essa posição vai ser igual a essa. Do contrário, vai ser o 5, vamos dizer, nesse caso o 5. Só que como é que eu ia fazer isso? A única maneira que eu achei foi puxar esse 5 aqui. Então, como é que eu fiz a fórmula? Eu fiz igual. Vamos ver aqui, só deixa eu dar uma conferidinha aqui. Então, a gente bota C, aí parêntese e vamos abrir parênteses aqui. Então, se este aqui for igual a esse, e igual a esse, e esse igual a esse,
e esse igual a esse, e o bônus também, né? E esse igual a esse. O ponto não precisa, porque se tudo isso for igual, já vai ser o mesmo ponto também. Se for tudo isso, claro, só se for tudo isso, então tem que acontecer todos esses ficarem iguais, aí eu fecho o parênteses aqui, então ele vai puxar o de cima, né? Se forem exatamente iguais, ele vai puxar a posição de cima. Ele tem que puxar a posição de cima se for todos iguais. Do contrário, ele vai puxar qual posição? Eu não vou botar de baixo lá, porque tem outras fórmulas também. Eu vou botar nesse que já está manual aqui. Do contrário, ele vai ser o 5. E fecho o parênteses. Isso por quê? Por que eu não boto se for o 4 e tal? Por que eu boto se for o de cima? O de cima pode ser igual ao de cima dele também. Que pode ser igual ao de cima. Então, no começo do campeonato é muito simples isso acontecer. Ficar 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Aliás, 2, 2, 2, 2. Aí pula para o 6, 7, 8, 8, 8, por exemplo. É muito comum isso acontecer. E aí não tem erro com essa fórmula aí. Aí eu posso usar essa mesma fórmula, copio e colo aqui. Olha o que aconteceu aqui, ó. Certo? O 2, eles estão exatamente iguais, então ele puxou de cima. Depois já pula para o 4, certo? Eu pensei também, mas e o 1 vai puxar o de cima? Como assim? Vai dar errado? Não, não vai dar errado, porque ele só vai puxar o de cima se for exatamente igual isso aqui. Ó. Não tem como ser igual. Não tem número aqui. Quer dizer, tem, mas não é os placares, né? Não é exatamente aquele número ali. Então não vai ter esse perigo. E deu certo. Isso aí resolveu. Então até a gente pode testar. Por exemplo, vamos botar o E exatamente igual também ao A e o C. Colar tudo aqui. E ele vai ter que, por enquanto, ele está em último ainda lá. Mas é que eu não classifiquei. Agora eu classifico e ele já muda automático. Ó. Então iguais. Como ele é a ordem alfabética, né? Ele é depois, ele vai ficar por último dos 3 que estão iguais. Mas ele não perde a posição dele, ele continua em segundo lugar. Isso então eu posso fazer inclusive, vamos fazer o seguinte, vamos fazer 2 ficarem iguais e outros 3 também. Aí vai ficar 1, 1, 3, 3, 3. Para fazer o teste. Então já temos 3 iguais, que é o A, o C e o E. Vamos fazer o B ficar igual ao D agora. E vamos ver se vai ficar 1, 1, 3, 3, 3. Estão exatamente iguais, eu espero que fique. Agora ainda não, né? Eu tenho que classificar, mas já deu para ver que o B e o D vão ficar 1, 1 e os outros vão ficar 3, 3, 3. Tem que ser assim, isso aí. Deu certinho. Ordem alfabética, o B e o D, o A, o C e o E, e aqui exatamente iguais. Então, cada vez que eu mudar alguma coisa ali, eu estou mudando aqui, claro, né? Mas o certo é aqui. Mudando resultados aqui, vai aparecer automaticamente ponto e bônus aqui, automaticamente ali, classificando, fica exatamente como a gente queria. Bom, o último detalhe aqui que tem que gravar como macro, então a gente salva como, até onde eu sei é isso, para mim eu tive que fazer, pasta de trabalho habilitada para macro do Excel. Ok, e vamos salvar. Certo, desejo substituir, sim. Salvei ele como macro, agora cada vez que eu abrir ele, já vai estar habilitada aquela macro ali, vai funcionar. Depois eu vou fazer também outro vídeo para explicar direitinho só essa questão dos coloridos, porque ajuda muito na visualização. Eu boto aqui, na verdade, a fórmula, a tabela que eu mando para o pessoal não é essa. A tabela, essa eu uso só para as fórmulas mesmo, a tabela que eu mando é essa aqui. Então, quando eu boto o resultado aqui, ele já copia direto para cá. Eu faço ele também, ó, já tem a fórmula ali. Ó. Vamos dizer isso aqui, se isso aqui, se o C278, se esse aqui for vazio, então vazio. Ou seja, se não tiver preenchido, não fica preenchido ali, senão fica zerado. Do contrário, é o 278. Então aqui ele vai o número que eu botar aqui. Enquanto não tiver, ele fica vazio. Ó. Foi 2, aqui foi 0, por exemplo. Ok. Se tivesse os placares aqui, já ia automaticamente mudar tudo aqui também. Então, é isso aí. Isso é que eu queria, botar o resultado aqui, já automaticamente ele mudar pontuação e bônus e classificação, tudo automático e colorindo também. E isso eu fiz, ele faz isso aqui
Claro, quando tá os placares aqui do pessoal, automaticamente já fica colorido aqui também. E essa tabela que eu mando para os membros. Então é isso aí. Muito obrigado por assistirem. Depois eu vou fazer um vídeo para explicar como que faz então para colorir a formatação condicional que a gente chama. Muito obrigado, pessoal.